Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim, tudo ótimo. Hoje nós vamos falar de uma obra de arte, de um quadro. Todo mundo já deve estar cansado de falar, ou de ouvir falar desse quadro. Dessa obra de arte. Mas eu andei estudando um pouco e acho que tem algumas coisas que pode ser que sejam novidade para algumas pessoas, outras não, mas pode ser que algumas pessoas vejam alguma novidade aí, como eu também. Não sou um estudioso de obra de arte, mas eu gosto de estudar história da arte, história de pintores, história de obras de arte. Tá? E a Mona Lisa não é diferente. Ela por si só chama muita atenção. A Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci. Eu vou falar alguma coisa sobre Leonardo da Vinci aqui, muito rapidamente, porque futuramente nós vamos falar sobre ele. Essa tela foi pintada em cima de madeira, talvez por alguma razão que mais para frente eu vou explicar. E é uma tela pequena, não é uma tela, é um quadro pequeno. Tem 77 centímetros de altura por 33 centímetros de largura. Hoje ele está localizado no Museu do Louvre. E arrisco dizer que o Museu do Louvre tem, na grande maioria das suas visitações, o objetivo principal que é ver Mona Lisa. E eu vou apresentar para vocês mais ou menos a trajetória dela, para vocês acompanharem. Tá? Então, o quadro da Mona Lisa foi iniciado em 1503, na cidade de Florença. Então, Leonardo da Vinci estava lá. Porém, esse quadro, esse início de pintura foi logo interrompido, dentro do ano de 1503 mesmo, porque o Leonardo teve um problema com a justiça e foi obrigado a sair. Foi para Milão. E terminou esse quadro em 1506. Quer dizer, 3 anos depois. Provavelmente longe da modelo que a princípio todo mundo acha que é... Ainda se tem dúvida sobre isso, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas provavelmente longe da modelo. Esse quadro foi concluído. Como não tinha fotografia na época, vocês podem imaginar a forma com que ele deve ter trabalhado nisso. Logo depois disso, o Leonardo foi para a França. Ele foi convidado para trabalhar na corte do Francisco I. Na realidade, o Leonardo morou na cidade de Ambrose. É uma cidade que tem muitos castelos utilizados pelo rei, pela corte da França. Uma cidade de veraneio. E o pessoal tinha muita residência lá. E o rei Francisco I tinha um castelo lá. E um anexo tinha um castelo menor, onde que o Leonardo permaneceu ali até a sua morte em 1519. Inclusive conta a história de que havia um túnel que ligava os dois castelos e que o rei constantemente ia à noite lá para conversar com o Leonardo, para tirar algumas ideias do Leonardo, alguma cultura, não? É que o Leonardo faleceu com 67 anos, então era bem mais experiente, bem mais vivido, né? Bom, e com isso, essa pintura saiu dali depois e foi para Versalhes. Depois foi para o Louvre, do Versalhes foi para o Louvre, depois da Revolução.
Napoleão, quando viu a pintura, acabou se apaixonando por ela, né? Acabou gostando da pintura, né? E mantinha essa pintura, como era uma pintura pequena também, né? Mantinha essa pintura no quarto dele. Depois, terminando isso, voltou para o Louvre, né? Napoleão perdeu o poder e tal, a pintura voltou para o Louvre. Eu estou contando mais ou menos uma trajetória muito rápida sobre isso. E essa pintura, em 1911, ela foi roubada. Era uma pintura pequena que ficava no meio de... E ela ficava no meio de outras pinturas, praticamente passava despercebido no Louvre. Passava despercebido que demorou 28 horas para alguém perceber que estava faltando um quadro ali, naquele buraco. Alguém olhou e falou, olha, tinha um quadro aqui e tal, agora não tem mais. Por aí você percebe que ele era um quadro, você percebe que ele era um quadro normal, nada de especial, não era tratado como especial, tanto é que ele estava no meio de uma pilha de quadros ou uma montagem de quadros que passava por despercebido. Demorou praticamente 2 anos para encontrar esse quadro. Em 1913 esse quadro foi encontrado. Esse quadro foi roubado por um ex-funcionário do Museu do Louvre, era um italiano, foi encontrado em Florença, embaixo da cama desse infeliz. Ele alegava que esse quadro devia voltar para a Itália, que pertence à Itália, mas na realidade foi o quadro talvez que teve mais facilidade para ele roubar, porque na realidade ele passou a mão no quadro, embrulhou e levou embora. Não foi atrapalhado por ninguém, nenhuma segurança, nada. E talvez até por estar pintado em madeira tal, e do Da Vinci, foi o quadro mais fácil que ele tinha para roubar, né? E ele tinha até uma relação de compradores. Na verdade não tinha nada a ver com história, com coisa nesse sentido. Simplesmente ele queria faturar em cima e acabou se dando mal, né? Bem, nesse período se falava desse quadro diariamente. Todo dia, praticamente todo dia os jornais saíam fotos, reportagens sobre esse bendito quadro, tá? Bombou, né? Bombou. É como se fosse a internet hoje, que você bomba na internet de uma hora para outra. Então, bombava toda hora. Talvez foi o quadro que mais se comentou durante os 2 anos que ele ficou desaparecido, foi o quadro que mais se comentou. E depois, quando voltou, ainda foi recebido com muita expectativa, tal. Esse quadro também sofreu muita interferência, muita restauração, porque teve que ser recuperado, né? Quando a gente fala dessa obra, ela é uma obra simples, como retrato, como quadro, ela é uma obra simples, ela é uma obra que não tem nada de espetacular, né? Existem algumas coisas que, sei lá, se especula muito sobre a Mona Lisa, muito, demais até. Mas é uma obra simples, existem quadros bem mais trabalhados, que tem mais argumento, que tem mais diálogo, que tem mais história do que a Mona Lisa. A Mona Lisa é um quadro simples, não traz muita coisa. Ele tem a valorização, ele foi bastante valorizado, isso que é verdade. Eu tenho dúvidas, por exemplo, e essas dúvidas existem, se, por exemplo, a paisagem de fundo foi pintada pelo Da Vinci, porque não era comum as paisagens, por exemplo, serem pintadas pelo pintor que pintava as figuras. Normalmente nos ateliês existia especialistas, né? Como Da Vinci não era diferente, ele tinha o seu ateliê, ele dava aula de pintura, que ele teria que viver de alguma coisa, né? Porque tudo que ele fazia praticamente era difícil de vender, então ele vendia quadros, vendia isso, vendia aquilo, então provavelmente ele vivia também de aulas de pintura que ele dava. E tinha muitos alunos, e alunos que eram especialistas em fazer paisagem, coisa assim.
Então se tem assim uma ideia de que a paisagem também não tenha sido pintada por ele, tenha sido pintada por um, lógico, orientada por ele, mas a pintura em si tem-se dúvida que foi ele que fez, né? Se tem uma especulação também, por que que o Leonardo pintou esse quadrinho em madeira, né? Existe uma explicação. Como ele tinha que vender pinturas, porque era uma forma dele viver, era mais fácil transportar. Era uma pintura que era bonita, bem feita, e era mais fácil transportar essa pintura para chegar nos clientes e mostrar. Era seu Instagram, mostrar aos clientes, por exemplo, que ele tinha capacidade de fazer uma pintura, um retrato de alguém, e olha, tem uma capacidade de pintar, tá vendo minhas pinturas, tal. Então ele mostrava esse quadro da Mona Lisa e com isso ele conseguia aprovação para fazer outros quadros. Mais ou menos, isso aí é especulação, tá? Porque existem muitas especulações, que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, uma especulação que é possível que ele tenha usado madeira para facilitar o transporte, levar para um lado e para o outro, né? Bom, agora aparecem alguns pontos que eu gostaria de abordar com vocês, deixar mais ou menos como quem sou eu para ficar aqui adivinhando, tá? Apareceu uma outra Mona Lisa, pintada há 10 anos antes, que vocês vão ver aqui embaixo. De uma modelo mais nova, que foi pintada 10 anos antes, provavelmente em Florença também. E existe estudos e provas que foi pintada pelo Leonardo. Já tem gente alegando que é o mesmo pintor da Mona Lisa e tal. Isso é mais ou menos parecido com essa obra Salvador Mundi que eu já falei na obra mais cara do mundo. Quando o mercado enxerga uma possibilidade de valorar uma obra de arte, mesmo que seja pequena essa possibilidade, ele vai trabalhar existem pessoas especializadas em trabalhar até o fim, para que se consiga elevar esse valor dessa obra. É um comércio, é um mercado. Aqui não existe pouca coisa que se aposta em obras de arte, ou que é uma obra, vamos recuperar uma obra. Não, é um comércio mesmo, tá? Porque se fosse a recuperação da obra, Salvador Mundi não seria vendido para um mercado árabe que não tem praticamente nada a ver com a história da arte, vai ficar escondida dentro de um salão, com poucas aparições, tá? Então, nada a ver. É realmente um mercado. Quem paga mais vai levar e vai ficar com essa obra, vai ter o gostinho de dizer que tem uma obra do Leonardo da Vinci pendurada em casa. Bom, então, tem uma série de coisas que foi falado sobre isso. Por exemplo, existem estudiosos, né? Eu estou falando assim, estudiosos de arte, caras que montam teorias, explicando sobre aquilo, sobre o olhar, sobre letras que estão dentro do olho. E teve algumas que eu resolvi trazer porque eu achei assim de uma infelicidade, ou sei lá, pode ser que eles estejam certos, pode ser que eu não consiga alcançar isso aí. Uma das quais é que ela estava no período que ela estava grávida. O que era uma pessoa assim, que estava grávida, o que foi mãe há pouco tempo, né? Mas que tinha tudo isso aí por causa de um fino véu que encontraram, era comum na época. Tem toda essa coisa que se busca. Tem gente que perde anos estudando isso, né? Se busca para contar essa pequena história aí, né? A segunda, que esse sorriso dela
Foi uma das coisas que eu vi assim que eu fiquei alucinado, né? Fiquei realmente paralisado. Ver aonde que viaja, as pessoas viajam. É que ela teria tido algum problema dentário, extração de um dente e tal, e que fez com que ela tivesse esse sorriso meio, aparentemente para muitos meio estranho, assim, um sorriso ou não, que forçasse ela a fazer esse tipo de sorriso. É um negócio absurdo. A gente não pode esquecer que o Leonardo da Vinci começou a pintar esse quadro em 1503 e teve talvez poucas possibilidades de ficar na frente do modelo. Ele só terminou esse quadro em 1506, 3 anos depois, longe da modelo. Não é que ele ia lá todo dia, olhava para a mulher e puxava um detalhe e tal. E se apontava até por cicatrizes que enxergaram no lábio da mulher, que seria provocado por uma extração dentária, coisa assim, e que depois alguém olhou com cuidado, viu que era uma micro rachadura, não tinha nada a ver com a história. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um desses observadores, coisa assim, que acusou que ela tinha problemas de saúde e que por baixo da pele existia um problema de colesterol alto. Não, eu não posso acreditar num negócio desse. Eu não estou falando de um raio-x, eu não estou falando de uma foto de altíssima resolução, não. Eu estou falando de uma pintura feita por um pintor que nem estava na frente da modelo. 3 anos depois, ele conseguiu colocar colesterol embaixo da pele. Isso é uma viagem sem tamanho. Realmente é tentar achar, porque não existe. É aquela coisa que eu falei, especialistas que inventam histórias em cima de pinturas que depois você tem que segurar. Tá? Mas para termos de comparação, vocês vão dar uma olhada nas pinturas que se comparam aí entre uma Mona Lisa pintada 10 anos antes e essa outra Mona Lisa pintada depois. É lógico que são técnicas que se percebe uma certa diferença, porque também o Leonardo foi envelhecendo e foi melhorando sua técnica, mas não sei. É um ponto de interrogação e cabe a todo mundo ver aí o que acha dessa história toda. Bom, como minha conclusão, como minha observação, eu não vejo nada demais nesse quadro. Para mim é um quadro comum do Leonardo. Leonardo tem outros quadros que são muito importantes, talvez até muito mais. Na Santa Ceia que ele pintou lá daquele jeito, porque o Leonardo era muito displicente no momento de executar e no momento de usar materiais. Ele achava que sempre ia inovar, usou materiais indivíduos. Santa Ceia começou a desmoronar já na época dele, não é que começou a desmoronar agora não. Sabe, não deu nada certo, ele só fazia experimentos, tá, né? E o Leonardo tinha também uma certa preguiça de terminar as obras, por causa disso demorava tanto. Ele começava e nem sempre terminava. Existem quadros que não foram terminados pelo Leonardo, porque ele não se fixava. Ele começava a pintar um quadro e de repente ele partia para outra coisa, tá? E largava aquele quadro lá. Então ele não era constante. Então, para mim é um quadro comum, não é um quadro que mostra assim um movimento, alguma coisa. Tudo bem, ele talvez introduziu aí uma técnica que ele já vinha trazendo de outras telas, que era o esfumato. Todo mundo fala sobre isso, mas ele já vinha trazendo essa técnica de outros quadros também, que foi uma técnica que ele talvez se aproximou mais ao hiperrealismo que a gente tem hoje, né? Essa é que é a verdade. Trouxe bastante o hiperrealismo, né? Nessa época, né? Quer dizer, porque o mundo gira, né? Quase
500, 600 anos depois, volta exatamente uma pintura parecida com o que o Leonardo fazia, né? Lógico, mais modernas, mas não deixa de ser uma coisa bem trabalhada, bem alisada, bem quase fotográfica, né? Então não tem muito o que ver. Pode ser que tenha algum sentido, como toda obra tem. Não é diferente aqui, pode ser que ele tenha colocado alguma coisa, porque ele guardava muito. Ele sabia que um dia alguém ia fuçar a vida dele, ele tinha essa vaidade. Como o Michelangelo também. O Michelangelo, certa vez, quando ele estava pintando a Capela Sistina, ele estava deitado lá em cima do andaime, pintando um detalhe, e ficava horas, às vezes, pintando um detalhe do braço, do olho, do rosto. E o Papa, já cansado de ver aquele sujeito lá, esfregando aquele mesmo detalhe por horas, gritou lá de baixo o seguinte: pô, Michelangelo, eu nem consigo ver essa pintura daqui, para que você capricha tanto? E Michelangelo, na sua sabedoria, falou para ele o seguinte: o senhor não vê lá de baixo, mas eu enxergo daqui. Aí eu poderia dizer o seguinte, que ele se antecipou. Ele saberia que um dia alguém iria fotografar esse quadro de perto. Pode ser? Será que ele tinha inteligência suficiente para isso? Mas é uma verdade. Ele realmente estava perto, estava vendo, e ele queria fazer a perfeição, porque ele estava vendo, não porque o Papa não enxergava lá de baixo. E realmente, para quem esteve na Capela Sistina, você consegue enxergar, precisa de um binóculo para ver aquilo. Tudo bem que ela não é uma igreja tão alta, mas... Então, para mim, essa é a conclusão. É um quadro comum, não teria talvez a fama que tem se não tivesse sido roubado. Quer dizer, a contribuição desse ladrão aí, ela foi imensa, porque deu a ela uma valorização que provavelmente ela não seria considerado hoje como uma obra qualquer do Leonardo, no meio das outras obras também, né? E como essa aí do Salvador Mundi, que é uma obra talvez até mais significativa do que essa Mona Lisa. Sabe, seja porque ela é uma obra do Salvador do Mundo, talvez tivesse mais significado nisso aí. Então, essa é a minha impressão, essa é a minha contribuição que eu posso dar, e espero que eu tenha conseguido puxar alguns detalhes que tenha passado despercebido por vocês com esse quadro da Mona Lisa. Um abraço, espero que vocês tenham aproveitado aí mais esse vídeo, mais esse trabalho aí. Obrigado por acompanhar. Siga lá, deixe sua opinião, questione, traga mais informações e enriquece todo mundo.